era pequena, morava em uma pequena cidade perto de um lago misterioso, nas montanhas de Oaxaca, na casa de minha tia Isabel e minha avó Ana. Desde cedo, sempre fui fascinada pelo mundo do sobrenatural, fantasmas, criaturas sombrias, tudo que estava além da compreensão humana me atraía profundamente. Lembro-me bem das noites de Dia de los Muertos, quando me vestia com minha fantasia de monstro preferido e saía para pegar doces, animada com os mistérios daquela data. Foi por volta dos 7 anos que comecei a viver sozinha em casa durante a noite. Minha tia e avó trabalhavam até tarde, então eu ficava sozinha. Inicialmente isso parecia algo normal, mas logo percebi que algo estranho acontecia ao cair da noite. O ar se tornava gelado e pesado, como se uma presença invisível estivesse se aproximando, sufocando o ambiente. Na época, eu não sabia descrever o que sentia, mas agora posso dizer que era uma aura sombria, como se uma energia maligna se instalasse ali. Eu morava em um lugar antigo, cheio de cantos e recantos escuros. O corredor da casa, onde se encontrava um espelho grande e velho, parecia o epicentro dessa sensação estranha. Sempre que passava por ele, sentia meu corpo se arrepiar. O pior era a névoa negra que aos poucos se formava no corredor, começando a se mover entre os quartos. O que inicialmente era uma presença fugaz logo tomou forma. Uma sombra alta, com cerca de 2 metros, surgia à minha frente, posicionando-se de forma estranha, como se estivesse me observando. Suas mãos formavam um triângulo no centro do espelho, uma visão que me gelava os ossos. Naquela noite, depois de ver a sombra claramente, corri para o pátio, mas o som de uma risada baixa, quase um sussurro malicioso, me fez parar. Eu sabia que aquela criatura não estava apenas observando, ela estava brincando com a minha mente. Quando consegui me virar e sair de lá, pensei que a visão havia sido fruto da minha imaginação, mas estava enganada. Aquela sombra começou a me seguir, aparecendo todos os dias, como se estivesse esperando algo. Logo percebi que outras figuras começaram a surgir. Uma presença mais corpulenta, outra mais monstruosa. Elas pareciam se posicionar estrategicamente em todos os pontos da casa, como se quisessem me cercar, me aprisionar. A pior parte era que, para piorar, as sombras surgiam a qualquer hora, especialmente à noite. Eu me escondia em um refúgio que criara para mim, uma pequena casinha de brinquedo no pátio, onde me sentia segura enquanto esperava minha tia chegar. Eu sabia que quando ela estivesse por perto, a energia pesada desapareceria, mas sempre havia uma sensação de que as sombras estavam esperando por algo maior. Até que um dia, no inverno, minha tia me encontrou tremendo na casinha. Preocupada, me perguntou o que estava acontecendo e eu não pude mais esconder. Contou a ela tudo o que vinha acontecendo, desde o início, as visões, as sombras, a sensação de sufocamento. Sua reação foi uma mistura de surpresa e ceticismo, mas também uma leve irritação. Ela disse, com firmeza, que eu não deveria mais assistir a filmes e programas sobre o sobrenatural. Acreditei que ela não acreditaria em mim. E realmente, quando minha mãe e minha avó souberam, achei que tudo seria descartado como uma invenção da minha mente. Mas algo estranho aconteceu. Minha avó, ao ouvir sobre a história, fez o sinal da cruz e disse, visivelmente abalada, que nunca havia contado nada sobre a figura que eu chamava de monge. Ela mencionou que, anos antes, minha tia mais velha havia visto algo semelhante, mas que, após a bênção da casa, a presença desapareceu. No entanto, o monge voltou a aparecer quando meu avô adoeceu e, no dia de sua morte, a figura reapareceu, acompanhada por eventos ainda mais aterrorizantes. Eu sentia como se, desde aquele dia, a sombra estivesse esperando para me pegar. Os anos passaram e, com eles, a sensação de que eu estava sendo observada. Aos 15 anos, comecei a me interessar ainda mais pelo ocultismo, buscando entender as forças que movem o mundo. Eu me aprofundei em estudos sobre magia e práticas místicas, até começar a explorar filosofias mais sombrias. Quando o monge voltou a me visitar, os pesadelos se intensificaram. Ele aparecia cada vez mais frequentemente, com aquela risada que parecia zombar de mim. No entanto, dessa vez estava mais forte, mais presente. Era como se aquela entidade soubesse de minhas investigações. Eu não conseguia mais me livrar dele. Então, uma noite, durante um pesadelo, vi aquele ser deslizando pela sala, tocando as coisas com suas mãos podres.
O som de um estalo de vidro se quebrando me acordou de repente. Quando corri para ver o que havia acontecido, encontrei minha avó e tia assustadas, olhando para os estilhaços no chão, mas o pior era que eu sabia o que causava aquilo, a presença maligna que me perseguia. O tempo foi passando, e as possessões começaram a se intensificar. Eu não conseguia controlar meu corpo, que se contorcia de maneira bizarra. A sensação de perda de controle era aterrorizante, mas não conseguia lembrar de nada do que acontecia enquanto estava em transe. Somente quando minha tia me contou o que acontecia durante esses momentos, fui capaz de compreender o horror que estava vivendo. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sentia que as sombras me cercavam cada vez mais. Quando finalmente me mudei para um novo lugar, as coisas pareciam ter se acalmado, mas a sombra do monge voltou a se manifestar, dessa vez de forma mais sutil. Eu sabia como me defender agora, mas o medo nunca desapareceu. Minha vida seguiu com altos e baixos e, eventualmente, depois de anos de luta, finalmente consegui confrontar a presença e enfrentá-la de forma direta. O monge, como uma velha lenda que se recusa a desaparecer, ainda ronda meu passado e talvez meu futuro. Trabalho em uma cidade que fica a uns 30 minutos de distância do meu vilarejo. Todos os dias, a rotina é a mesma. Pego um táxi até o terminal, de onde sigo para casa. O bairro onde trabalho é bastante calmo e, por vezes, até silencioso. Lembro de um dia específico, quando estava quase perdendo o último ônibus para casa. Vi um táxi se aproximando à distância e fiz sinal para que parasse. Quando o carro chegou mais perto, notei que havia um homem sentado no banco de trás. Algo normal por aqui, onde é comum dividir corridas. O motorista, uma mulher de meia idade, parou um pouco à frente de onde eu estava. Olhei rapidamente para o meu celular e vi que o tempo estava passando rápido. Quando cheguei à janela do táxi, perguntei o destino da viagem. Ela me olhou com um semblante confuso, mas disse que estava indo para o centro da cidade. Mas foi quando eu olhei para o banco de trás que percebi algo estranho. Ele estava vazio. Fiquei confusa, pois o homem que vi antes claramente não estava lá. Sem pensar muito, entrei no carro. Durante a viagem até o terminal, algo me incomodava, então resolvi contar ao motorista o que eu tinha visto. Não sei se estou ficando maluca, mas vi um homem no banco de trás. Achei que fosse o passageiro, mas quando você parou, o banco estava vazio. A mulher ficou visivelmente desconfortável, olhou para o banco de trás e depois de alguns segundos riu nervosamente. Mas seu sorriso logo desapareceu e ela me disse com a voz baixa: "Será que alguém me acompanha? Talvez eu não esteja sozinha." Eu não sabia o que dizer, então apenas tentei aliviar a situação, dizendo que talvez fosse apenas uma ilusão de ótica. No entanto, a motorista me contou que, dias antes, seu tio e seu filho faleceram em um acidente de carro, e ela achava que o homem que eu vi no banco de trás poderia ser um deles. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir a essa história, e a viagem seguiu em um clima tenso. Algumas semanas depois, a situação se repetiu. Estava aguardando um táxi para me levar ao terminal, quando, mais uma vez, avistei um carro ao longe. Fiz sinal e, quando entrei no banco de trás, algo me deixou intrigada. O banco da frente estava vazio. Pensei que minha visão estava me pregando peças, mas como sou míope e uso óculos, considerei que talvez fosse o momento de trocá-los. O motorista me perguntou para onde eu ia, e eu respondi que era para o terminal. Como sou uma pessoa extrovertida, comecei a conversar com ele para quebrar o silêncio. Foi aí que mencionei: "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas, quando entrei, vi alguém sentado ao seu lado. Achei que fosse o passageiro, mas o banco estava vazio." O motorista olhou pelo retrovisor com uma expressão grave e me disse: "Você não é a primeira pessoa a mencionar isso. Muitos passageiros já me disseram que viram um homem sentado ao meu lado." Depois disso, ele me contou uma experiência pessoal que me deixou ainda mais perturbada. Uma vez voltei tarde para casa e, enquanto estava lavando o para-brisa do táxi, vi alguém no banco da frente. Fiquei tão assustado que caí para trás. Achei que estava vendo coisas. No entanto, minha esposa também já viu o homem. Às vezes ele aparece quando o carro está parado à noite. O mais estranho é que quando o carro está vazio, o clima dentro dele fica estranho, como se estivesse pesado.
Às vezes me sinto mal. Não sei o que é, mas é algo ruim. A cada palavra, a sensação de que algo estava errado aumentava. Decidi perguntar se o táxi havia pertencido a outra pessoa antes. O motorista me respondeu que o carro tinha sido comprado de uma locadora nos Estados Unidos, mas não sabiam de nenhum histórico anterior. Talvez o espírito de alguém que morreu aqui ainda esteja preso ao carro, aparecendo de vez em quando, ele comentou, tentando dar uma explicação racional, mas o tom de sua voz mostrava que ele não estava totalmente convencido. A viagem seguiu tranquila até o terminal, mas aquela história ficou na minha cabeça. Como poderia tantas pessoas terem visto o mesmo homem e o motorista parecer tão afetado por isso? Será que realmente existe um espírito preso ao carro? Fiquei com a sensação de que o que estava acontecendo não era coincidência, e sim algo que transcendia a lógica. Esse é o meu relato. Talvez não seja tão assustador quanto outras histórias que ouvimos por aí, mas foi algo que me fez questionar muitas coisas. Gostaria de saber se mais alguém já teve alguma experiência parecida com um fantasma em um carro. Quando eu tinha 10 anos, a tragédia bateu à nossa porta e virou nossas vidas de cabeça para baixo. Meu irmão mais velho, que sempre foi nosso protetor, nosso cuidador, morreu de uma maneira que parecia sem sentido, um acidente estranho e trágico. Ele e seus amigos estavam saindo de uma festa e o carro que dirigiam, uma caminhonete, caiu de ré de um estacionamento de apenas um andar. O mais absurdo é que todos os outros amigos saíram quase ilesos, com apenas alguns arranhões, mas o destino, ou talvez a sorte, quis que meu irmão fosse o único a não sobreviver. A perda foi tão profunda para mim e para minha irmã que com apenas 8 anos sentia a dor de uma maneira ainda mais cruel. Nossos pais, sem saber como lidar com a dor, começaram a nos envolver mais com a família, tentando nos tirar da tristeza com apoio e distração. Nos reaproximamos de nossos primos, com quem até então tínhamos pouco contato. Eles eram cristãos e, apesar de algumas diferenças com os nossos pais, sempre nos receberam de braços abertos. Aquele amor e acolhimento nos ajudaram a seguir em frente, embora o vazio da perda nunca fosse completamente preenchido. Foi quando nossos pais nos permitiram ir a um acampamento organizado pela igreja. Fui com minha irmã, acompanhada de alguns tios e primos. Estávamos felizes pela oportunidade, mas também sentíamos que algo ainda nos faltava. Durante o primeiro dia de atividades, minha irmã começou a ficar visivelmente melancólica. A perda de nosso irmão parecia mais presente do que nunca, como se ele estivesse ali, em algum lugar entre nós. Eu também sentia isso, mas preferi não dizer nada. No entanto, eu sabia que algo precisava ser feito. Saímos para uma caminhada ao redor do acampamento. O dia estava esfriando rapidamente, e quando o sol começou a se pôr, eu sugeri que voltássemos. O frio já estava forte, então peguei minha irmã pela mão e a conduzi para as barracas. Mas, de repente, ela apertou meu braço com força, me fazendo parar no meio do caminho. Ela estava olhando fixamente para algo entre as árvores, seus olhos brilhando com lágrimas que ela tentava conter. A cerca de 50 metros de nós, havia uma figura parada entre as árvores. Mas o que me deixou desconcertada foi que ela parecia distorcida, como se a imagem estivesse desfocada. O resto do cenário estava claro, mas aquela figura estava turva, difícil de entender. O rosto e as roupas eram impossíveis de distinguir. Minha irmã sussurrou, com voz trêmula. Ele é o nosso irmão. Eu não sabia o que responder. Eu sentia que algo estava errado, mas ao mesmo tempo a sensação de que aquela figura era de meu irmão me consumia. Minha irmã, com mais coragem, acenou para a figura. E, para meu espanto, ela acenou de volta. Em seguida, a figura apontou para a direita, como se nos indicasse para seguir em frente. Sem hesitar, pegamos o caminho de volta para as barracas. Assim que chegamos, minha irmã parecia ter se transformado. Ela estava alegre novamente, interagindo com todos e rindo como se toda a tristeza tivesse sido afastada de repente. Eu, por outro lado, sentia um misto de alívio e medo. O que quer que tivesse acontecido parecia ter tirado um peso do coração de minha irmã.
mas eu ainda estava perturbada e a dúvida não me deixava em paz. O fim de semana foi tranquilo, mas eu sabia que algo estava diferente. Minha irmã estava mais tranquila do que nunca, e isso me incomodava. Ela se afastava de mim, de nossos pais, mas parecia em paz. Eu, ao contrário, não conseguia lidar com a sensação de que algo estava errado. Mesmo quando voltamos para casa, eu senti que ela estava distante, como se estivesse imersa em algo que eu não conseguia entender. Algumas semanas depois, um incidente fez tudo mudar. Era uma noite normal, mas quando me levantei para ir ao banheiro, percebi que meus pais estavam acordados. Minha mãe estava visivelmente assustada e meu pai parecia preocupado. Ela explicou, entre lágrimas, que havia saído para procurar nosso gatinho, que não voltara para casa. Enquanto procurava no quintal, ela olhou pela janela do quarto de minha irmã e viu algo muito estranho. O piso da casa fica a 1,5 metros do chão, mas havia uma figura espiando pela janela. Minha mãe gritou, mas a figura não se moveu. Ela correu para dentro, trancou tudo e foi verificar minha irmã, que estava dormindo tranquilamente. Quando ela olhou pela janela novamente, a figura ainda estava lá, mais afastada, mas observando. Minha mãe descreveu a figura de maneira que me gelou por dentro. Era como uma imagem turva, uma sombra que se movia entre as árvores, mas nunca de forma clara, como se fosse uma ilusão. Foi quando tudo fez sentido. A silhueta que minha irmã e eu havíamos visto no acampamento, aquela figura estranha, estava de volta. Mas eu comecei a me preocupar. E se aquilo não fosse nosso irmão? E se fosse algo maligno, algo que estava tentando se passar por ele? Os dias seguintes foram marcados pela tensão. Minha irmã, apesar de estar mais tranquila, começou a se afastar cada vez mais. Ela se isolava no quarto e por mais que tentássemos falar com ela, ela parecia estar em um estado de paz inexplicável. Eu não sabia o que pensar. A única coisa que eu sabia é que aquela silhueta, aquele ser, estava de alguma forma ligada a ela. Então eu decidi falar com minha mãe sobre a necessidade de procurar ajuda. Ela levou minha irmã a uma psicóloga e, com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Minha irmã voltou a interagir com todos e a dor da perda pareceu finalmente ser digerida. Mas a silhueta, aquela presença estranha, continuou a se manifestar. Meses depois, durante outro acampamento, desta vez apenas com meus primos, as histórias de fantasmas começaram a ser contadas novamente. Foi quando percebi, ao olhar para as árvores, que algo estava observando de longe. A silhueta, mais uma vez, estava ali. Desta vez, ninguém viu, exceto eu, e o medo tomou conta de mim. Eu sabia exatamente o que era, mas não falei nada. Por favor, amigos, tomem cuidado com o que interagem. Às vezes o que você vê não é o que parece. A silhueta que apareceu para nós se tornou uma lenda para a vizinhança. A pergunta é, até onde ela vai? E, mais importante, quem ou o que realmente está seguindo você? Era um fim de semana comum e eu tinha decidido que seria um tempo para mim. Nada de trabalho, nenhuma preocupação com o que viria na segunda-feira, só descanso. O sofá, a TV e uma mesa com lanches e bebidas estavam à minha disposição. A tempestade lá fora não me incomodava, pelo contrário, eu sempre gostei do som da chuva. Os trovões lá fora eram fortes, mas confortáveis, até que algo fora do comum aconteceu. Enquanto assistia ao filme, o som de um impacto repentino na porta da frente me fez parar. Era um barulho forte, como se algo tivesse batido contra a porta, mas de forma única, algo quase estranho. Eu imaginava que talvez fosse o vento empurrando alguma coisa, mas quando abri a porta para ver o que havia causado aquele som, fui atingido pela força do vento e da chuva. O frio cortante e a intensidade da tempestade fizeram com que eu recuasse imediatamente, mas ao olhar para fora, não havia nada ali. Apenas chuva. E mais chuva, nenhum objeto à vista. Confuso e ainda um pouco desconcertado, fui até o jardim da frente. Tentei encontrar alguma explicação lógica para o som, mas não havia nada. O vento estava tão forte que parecia querer me empurrar de volta para dentro. Após um tempo, me molhei completamente. Decidi voltar para dentro e, sem pensar muito, subi para o andar de cima para me secar.
Quando finalmente vesti uma camisa seca e me enxuguei com uma toalha, algo mais me fez parar. Outro barulho, mais forte e mais angustiante, vindo da porta da frente. Meu coração acelerou. Aquilo não podia ser coincidência. Já não era apenas o vento. Algo mais estava acontecendo. Fiquei tenso por alguns segundos esperando o barulho desaparecer, mas ele não desapareceu. Decidi descer, minha mente cheia de dúvidas e receios. Quando cheguei ao topo da escada e olhei pela balaustrada, meu estômago se revirou. A porta da frente estava aberta. O vento e a chuva estavam invadindo a casa. Corri até a porta para fechá-la, mas a maçaneta estava quebrada, inutilizada. O pânico começou a crescer. O que estava acontecendo? Era possível que um tornado tivesse causado aquilo? Mas logo percebi que a resposta era muito mais perturbadora. Dentro da entrada da casa, uma poça de água estava se formando e várias pegadas estavam espalhadas por ela, indo em direção ao corredor. As pegadas pareciam frescas, mas não era possível que alguém tivesse entrado e saído sem que eu soubesse. A porta, ainda mal fechada, parecia ter sido aberta por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Algo ou alguém estava dentro da minha casa. Mesmo com o medo se alastrando, algo em mim me impulsionava a continuar investigando. Eu sabia que deveria fugir, mas a curiosidade e o medo de descobrir mais me dominaram. Fui atrás das pegadas, atravessando o corredor. No momento em que virei a esquina em direção à sala, algo fez meu coração parar. No chão estava um par de botas, encharcadas, mas ninguém por perto. O rastro de água terminou ali. A sala estava escura, com as luzes apagadas. Sabia que, seja quem fosse, estava se escondendo em algum lugar da casa. Minha única opção era investigar mais a fundo. O pânico tomava conta de mim, mas minha mente ainda estava alerta. Os olhos fixos no quarto à frente, eu sabia que estava sendo observado. Uma sensação pesada tomou conta de mim e percebi que estava em perigo. Não sabia onde o intruso estava, mas sentia sua presença ali, tão próxima. Peguei meu telefone e corri para fora, sem pensar em mais nada, exceto em escapar daquele pesadelo. Chovia ainda mais forte, mas consegui me abrigar debaixo de uma árvore e liguei para a polícia. Levaram alguns minutos para chegarem, mas logo vi 4 policiais entrando na minha casa. O alívio só veio quando, finalmente, um deles saiu arrastando um homem. Ele estava sujo e desorientado, com os olhos perdidos, como se estivesse completamente fora de si. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Após o homem ser trancado na viatura, fui até a casa acompanhando um dos policiais. Ele me explicou que o homem estava escondido debaixo do sofá. Todo o tempo, enquanto eu olhava para o quarto escuro, ele provavelmente estava me observando. A tensão era indescritível. O policial me contou que, além disso, uma marreta foi encontrada atrás do sofá, o que significava que o homem provavelmente arrombara a casa. Mas o mais perturbador de tudo era o que ele realmente pretendia fazer com ela. O homem foi levado, mas o que realmente me assustou foi perceber que ele estava em minha casa, me observando enquanto eu estava ali, em segurança, sem saber de sua presença. Fiquei com a sensação de que o que aconteceu naquela noite poderia ter sido muito mais grave. Eu sabia que ele ficaria preso, mas a sensação de estar sendo observado e de viver sob a sombra do desconhecido me marcou profundamente. Agora, cada vez que uma tempestade se aproxima, eu sinto um calafrio. O que mais ele planejava fazer? E quem mais poderia ter entrado na minha casa, observando de dentro, esperando o momento certo para agir? Meu nome é Gabriel e o que vou contar aconteceu em minha antiga casa, localizada no bairro São Jorge. Naquela época, eu era o caçula de 4 irmãos. Minha irmã mais velha, Ana, vivia em outra cidade bem longe de nós, em São Carlos, onde seu marido trabalhava. Durante muitos anos, nossa comunicação foi escassa e a relação meio distante, mas sempre que ela vinha para uma visita, nós ficávamos muito felizes. Certa vez, ela ligou nos contando que iria passar uns dias conosco, aproveitando a folga no trabalho. Eu estava ansioso para vê-la novamente, mas não sabia o que esperar. Na noite anterior à sua chegada, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu sempre tive o hábito de acordar entre 3h e 4h da manhã para ir ao banheiro, e foi justamente nessa madrugada que tudo começou. Ao sair do meu quarto e seguir em direção ao banheiro, algo chamou minha atenção. Na sala,
Uma figura feminina estava sentada no sofá. Confesso que senti um pequeno sobressalto, mas logo percebi que parecia uma pessoa comum, nada de outro mundo. Apenas uma mulher sentada ali, tranquila. Então, decidi cumprimentá-la. "Boa noite", disse eu. E ela respondeu com um sorriso. "Boa noite." Sua voz parecia amigável, o que me acalmou um pouco. Achei que ela pudesse estar esperando alguém, então perguntei se precisava de algo. Ela me olhou com um ar gentil e me perguntou: "Você é irmão de Ana?" Ao confirmar, ela explicou que estava ali para vê-la, pois eram amigas de longa data. Um tanto confuso, perguntei se ela estava esperando minha irmã, mas a mulher respondeu que talvez estivesse se confundido de horário, já que Ana chegaria apenas à tarde. Não dei muita atenção a isso e comentei: "Que pena." Ela então me convidou para tomar um café. Por educação, aceitei e preparei 2 xícaras de café. Sentamos na sala e ela começou a falar de sua vida, de histórias antigas e algumas lembranças que não consegui processar muito bem, pois a sonolência tomou conta de mim. O som de sua voz lenta e constante quase me fez cair no sono, mas finalmente pedi desculpas e disse que precisava descansar. Ela agradeceu pela companhia e, com isso, eu fui dormir. No entanto, quando acordei no dia seguinte, tudo aquilo parecia uma lembrança vaga, como se fosse um sonho. Como poderia alguém ter entrado na minha casa sem que eu percebesse? Eu tentei ignorar o incidente, até que ao passar pela sala, me deparei com as 2 xícaras de café ainda sobre a mesa, molhadas e com um leve resquício de café. Mais tarde naquele dia, minha irmã finalmente chegou. Ao vê-la, perguntei se ela havia visitado a casa na noite anterior, mas ela negou, dizendo que estava chegando direto de São Carlos. Descrevi a mulher que eu havia visto. Para minha surpresa, minha irmã começou a procurar fotos antigas no celular dela. Após alguns minutos, ela encontrou uma foto de uma mulher idosa e, com um olhar curioso, me perguntou: "É essa a mulher que você viu?" Eu olhei para a foto e imediatamente reconheci a mulher que estivera na minha casa. Era ela, com um sorriso suave, exatamente como eu a havia visto. Minha irmã ficou em silêncio por alguns segundos. E então, me contou algo que fez meu estômago gelar. A mulher da foto havia falecido anos atrás e, segundo ela, era uma amiga muito próxima de Ana. Eu queria acreditar que tudo não passava de um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço, mas as xícaras de café ainda estavam ali, a prova de que algo muito estranho havia acontecido. Minha irmã, preocupada com o ocorrido, foi embora no dia seguinte para São Carlos, e poucos dias depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Aquele dia começou de forma comum até que, de repente, ouvi meu pai conversando com minha mãe em um tom baixo, tentando esconder algo. Quando minha mãe atendeu o telefone, seu rosto se transformou e a notícia que ela recebeu a fez chorar desesperadamente. Minha irmã havia passado por uma cirurgia e, infelizmente, houve complicações. A cirurgia foi feita em uma cidade vizinha, mas no caminho de volta ela faleceu. Tudo aconteceu muito rápido, como se o destino tivesse sido cruel demais. Eu ainda penso naquela noite e na mulher que apareceu para mim. Será que foi apenas um sonho? Ou aquela visita teve alguma ligação com o que aconteceu logo após? Me pergunto até hoje o que realmente aconteceu naquela madrugada. A única coisa que sei é que, até hoje, uma sensação estranha me persegue, e eu não posso deixar de pensar que, de alguma forma, aquela mulher teve algo a ver com o destino de minha irmã. Há 10 anos, algo aconteceu que ainda me assombra até hoje. Eu era apenas uma criança, e minha família sempre foi muito devota. Então, como de costume, fomos à missa do sábado de Páscoa. Naquela noite, a atmosfera era diferente, um pouco mais solene, como se o próprio ar estivesse carregado de algo especial. Naquela igreja em que frequentávamos, havia uma tradição de abençoar o fogo, um rito antigo que acontecia no parque ao lado. Esse parque era grande, com árvores altas e um campo aberto onde as crianças costumavam brincar. Naquele sábado, o céu estava claro e a noite já havia caído quando a cerimônia começou. O padre e os fiéis se reuniram ao redor de uma grande fogueira que começava a arder lentamente. As chamas iluminavam as sombras ao redor e criavam uma sensação de acolhimento, mas também de mistério. Enquanto observava as crianças se divertindo, algo me fez desviar o olhar do fogo.
O céu estava cheio de estrelas, e eu sempre achei as noites assim fascinantes. Foi essa quietude, essa paz, que me levou a olhar para cima. Quando olhei para as árvores altas, perto de onde estávamos, notei uma forma estranha. Era como se alguém estivesse parado bem no topo de uma árvore, observando o que acontecia lá embaixo. No início, pensei que fosse só minha mente brincando comigo. Afinal, o que poderia haver lá em cima? Mas então, algo dentro de mim me dizia que não era apenas imaginação. Havia uma figura ali, uma silhueta escura, sem rosto ou características definidas, mas que me observava com uma presença indescritível. Desviei o olhar e chamei minha irmã, que tinha 8 anos na época. Pedi para que ela olhasse para as árvores também. Esperava que ela me dissesse que não havia nada ali, que era apenas minha imaginação. No entanto, quando ela olhou para cima, seus olhos se arregalaram de surpresa e ela perguntou com voz trêmula: "Quem é aquele lá em cima?" Foi nesse momento que eu soube que não estava sozinho naquele instante. A figura estava lá e minha mente não havia inventado nada. A bênção do fogo já havia começado. O padre estava pronunciando suas orações e foi quando a silhueta, sem aviso, se moveu. De uma forma surpreendentemente ágil, a figura pulou para outro galho da árvore à frente, depois saltou mais 2 vezes, movendo-se com a graça de um animal. Fiquei paralisado por alguns segundos, observando com minha irmã, que estava igualmente hipnotizada. À medida que a procissão seguia em direção à igreja, eu e minha irmã mantivemos os olhos no alto. A figura que antes parecia distante, agora parecia estar nos seguindo, pulando entre os galhos mais altos como se fosse uma espécie de macaco, ágil e silenciosa. Quando chegamos perto da igreja, já quase sem saber o que pensar, vimos a silhueta desaparecer entre as árvores mais distantes, sumindo na escuridão da noite. Hoje, muitos anos depois, sempre me pego relembrando aquela noite, especialmente quando passamos perto daquele parque. Eu e minha irmã, que ainda compartilha da mesma memória vívida, sabemos que o que vimos naquela noite não foi apenas um truque da mente. O que estava lá, observando a cerimônia, era real. Agora, sempre que passo perto daquele parque, não consigo evitar olhar para as árvores, com a esperança de que talvez eu veja algo novamente. Sei que as chances são pequenas, mas ainda assim, o mistério daquela silhueta nas árvores nunca deixou minha mente. E, se alguém mais já viu algo semelhante, adoraria saber. Olá a todos, meu nome é Beatriz e sou natural de um pequeno vilarejo chamado Lírio do Norte, a cerca de 40 minutos da cidade maior. Em 2021, meu marido e eu decidimos fazer algumas melhorias em nossa casa. Ele, sendo mecânico, trabalhava em sua oficina, que ficava bem na frente do nosso terreno. Durante a construção, morávamos em quartos improvisados e, ao lado da casa, montamos um pequeno espaço que funcionava como sala, cozinha e comedor, enquanto o dormitório era uma área separada, conectado por uma única porta. Em uma noite, por volta das 8 horas, eu estava sentada na sala esperando meu filho e seu pai chegarem do trabalho. Meu filho, como sempre desde pequeno, acompanhava o pai todos os dias depois da escola. Era um ritual familiar, então, como de costume, eu estava tranquila, esperando por eles. Enquanto estava distraída com meu tricô, ouvi a porta se abrir. Meu filho entrou, retirou sua mochila e colocou a chave sobre a mesa. Ele foi direto para o quarto, sem dizer uma palavra. Perguntei-lhe sobre o pai, mas ele não respondeu. Apenas entrou no quarto e fechou a porta. Não dei muita importância, achando que ele estava cansado ou que talvez tivesse discutido com o pai. Até pensei que talvez ele estivesse com pressa de ir ao banheiro, já que ficou claro que não queria conversar. Passaram-se 15 minutos e, surpreendentemente, meu marido ainda não tinha chegado. Decidi então ir até o quarto e perguntar ao meu filho se ele achava que o pai demoraria ou se seria melhor comer apenas nós dois. Ao abrir a porta do quarto, para minha surpresa, encontrei minha filha assistindo TV. Perguntei por meu filho, mas ela disse que ele não havia chegado ainda. Fiquei confusa. Como poderia ele ter chegado e em seguida minha filha não ter visto? Olhei para ela, que estava distraída na TV, e pensei que talvez ela não tivesse percebido a entrada dele.
Mas então, lembrei que ele tinha chegado 15 minutos antes e comecei a procurar respostas. Fui até o banheiro e bati na porta perguntando se ele estava bem. Não houve resposta. Bati novamente e mais uma vez nada. Decidi abrir a porta e, para minha surpresa, o banheiro estava vazio. Fiquei paralisada. Eu estava em choque. Como isso seria possível? Voltei à sala, tentando disfarçar meu medo para que minha filha não notasse. Sentei novamente no sofá, ainda processando tudo o que estava acontecendo. A única maneira de entrar ou sair da casa era pela porta da frente, e eu estava sentada bem ao lado dela. Depois de alguns minutos, ouvi os passos do meu filho entrando novamente. Ele veio até a porta, colocou as chaves na mesa e foi direto para o quarto. Eu, ainda perturbada, perguntei: "E o seu pai?" Ele respondeu que estava terminando um trabalho e chegaria em breve. Antes que ele pudesse entrar no quarto, perguntei com seriedade: "Filho, você chegou aqui há 15 minutos, não foi?" Ele me olhou com uma expressão de total confusão, sem saber como responder. Eu insisti: "Você chegou antes, colocou sua mochila e as chaves na mesa. E eu perguntei sobre o seu pai. Mas você não respondeu e foi direto para o quarto. Eu estava sentada aqui o tempo todo." Ele ficou em silêncio por um tempo, sem entender o que estava acontecendo. Ao recontar o incidente, percebi algo ainda mais estranho. Quando o meu filho chegou antes, não fez barulho algum. Não ouvi os passos, nem o som das chaves na porta. Foi uma experiência que me deixou completamente atordoada. Mas, sem saber o que fazer, decidi não contar nada a meu marido. Isso aconteceu na quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. No sábado seguinte, fui passar o dia com minha mãe. Na verdade, ela era minha avó, mas me criou desde que minha mãe faleceu, quando eu tinha apenas 3 anos. Já fazia muito tempo que não a visitava, devido a algumas questões familiares. Na noite de sexta-feira, pediram para que eu fizesse companhia a ela enquanto minha tia, que morava com ela, ia a uma consulta médica. Eu fui com o coração leve, feliz pela oportunidade. Passamos o dia juntas e, em certo momento, contei a ela sobre o que havia acontecido em casa. Falei sobre a estranha aparição do meu filho. Ela me ouviu com atenção e, quando terminei, disse: "Tenha muito cuidado com isso, porque essas coisas, na nossa família, sempre trazem mais notícias." Fiquei alarmada e pedi que ela não falasse assim, já que o pensamento de algo acontecer com meu filho me aterrorizava. Ela me tranquilizou. Quase nunca é sobre a pessoa que aparece. Geralmente é um aviso de algo ruim que está por vir. Ela me contou que já havia vivido situações semelhantes várias vezes, mas que, com o tempo, me contaria mais sobre essas experiências. A conversa terminou ali, mas deixou-me com uma sensação de apreensão. Mais tarde, já à noite, minha tia chegou de sua consulta. Quando me despedi, prometi que voltaria mais vezes. Naquela mesma noite, recebi uma ligação da minha tia. Minha mãe, ou melhor, minha avó, estava no hospital. Ela havia caído no banheiro e se ferido. Quando cheguei ao hospital e a vi, soube imediatamente que a situação era grave. Ela não conseguia mover um lado do corpo e mal conseguia falar. Foi transferida para outro hospital, onde nos informaram que ela havia sofrido uma embolia cerebral. Passei quase todos os dias ao lado dela, mas, aos poucos, ela foi perdendo a consciência até que, uma semana depois, ela faleceu. A morte dela foi extremamente dolorosa, especialmente porque, devido à pandemia, não pude visitá-la por mais de 2 anos, apesar de morar perto. Quando fui cuidar dela, foi como um dia mágico. Cozinhei seus pratos favoritos e a visita foi repleta de risos e boas lembranças. Foi a última vez que tivemos a chance de estar juntas. Exatamente 1 ano após sua morte, nos reunimos em sua casa. Muitas das minhas sobrinhas, minha filha, meu filho e a namorada dele estavam lá, relembrando os bons momentos com ela. Durante a conversa, meu filho mencionou o ocorrido com seu duplo. Aproveitei o momento para contar a todos o que minha avó me dissera. Na nossa família, isso sempre significa que algo ruim está por vir. Ficamos em silêncio, sabendo todos o que aquilo significava. Talvez o algo ruim fosse a morte dela, que veio logo após o estranho evento. Essa é a minha história, talvez mais triste do que assustadora, mas de alguma forma, acredito que pode servir de alerta ou conforto para quem estiver passando por algo semelhante.
Eu nunca pensei que fosse compartilhar algo tão estranho e inexplicável. Mas aqui estou, contando algo que, até hoje, me assusta e me faz questionar minha própria sanidade. Meu nome é Marcos e vou começar do começo. Sempre tive uma ligação forte com animais, especialmente com meu gato Simba. Ele entrou na minha vida quando eu ainda morava com meus pais. Era um filhote travesso e cheio de energia. Com o tempo, ele se tornou o meu maior companheiro, sempre presente, seja nos meus momentos felizes ou difíceis. Mas, recentemente, algo mudou. Tudo começou em uma noite comum. Estava em casa, sozinho, sentado na minha mesa com o computador ligado. Eu estava tentando relaxar, jogando um pouco e bebendo algo quente. Já era bem tarde, por volta das 2 da manhã, e o tempo parecia estar se arrastando. Eu estava completamente distraído, ouvindo música de fundo enquanto interagia com amigos no jogo online. Não me dei conta de que as horas estavam passando tão rápido, até que olhei para o relógio e percebi que já era madrugada. Meu gato, Simba, estava deitado atrás de mim na cama. Algo no jeito dele me incomodava. Os olhos dele estavam fixos em mim, mas não de uma maneira que me parecia normal. Era como se ele estivesse me observando, não de forma carinhosa, mas com um olhar profundo, quase como se entendesse minhas palavras, cada movimento meu. Algo estava diferente, mas eu não sabia o quê. Simba sempre foi calmo, então, quando o vi me observando daquele jeito, comecei a ficar inquieto. Não era a primeira vez que ele agia estranho, mas naquele momento parecia que ele estava tentando me dizer algo que eu não conseguia compreender. Tudo isso me levou a pensar no dia em que as coisas começaram a mudar. Eu o havia levado ao veterinário para um check-up de rotina, algo simples. Durante a viagem até a clínica, Simba parecia agitado, algo que nunca acontecia. Ele odiava sair de casa, o barulho dos carros e a agitação das ruas o deixavam nervoso e agressivo. Mesmo assim, o que me assustou não foi a viagem em si, mas o que aconteceu quando estávamos voltando para casa. Enquanto eu passava por uma rua deserta, um caminhão passou por nós, fazendo um barulho ensurdecedor. Simba, assustado, pulou da minha mochila e correu para dentro de uma casa velha. Uma casa que sempre passávamos e nunca tínhamos prestado atenção antes. Eu corri atrás dele, chamando, mas ele desapareceu dentro da casa. A casa estava coberta de grafites e parecia abandonada. Quando entrei, a primeira coisa que percebi foi um cheiro estranho, algo desagradável que me fez sentir um arrepio na espinha. Eu ouvi o miado de Simba vindo de dentro. A princípio, pensei que ele estava preso, então comecei a andar pela casa, tentando localizar o som. Quando encontrei a porta aberta, entrei e, para minha surpresa, encontrei algo que jamais imaginaria. No centro de um pequeno cômodo havia um altar improvisado, velas quase apagadas, fotos de uma pessoa desconhecida e em cima de uma mesa um boneco feito de pano com a forma de um gato. Mas não era Simba. Era algo grotesco, distorcido. O cheiro de algo podre estava no ar. Meu estômago se revirou e o medo me tomou de assalto. Corri até o local de onde o miado vinha e encontrei Simba ao lado de uma caixa, rodeado por ossos de um animal. A carne estava em estado avançado de decomposição. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Peguei Simba nos braços e saí correndo daquela casa, sentindo a necessidade urgente de me livrar daquela sensação estranha e dessa energia pesada que parecia me perseguir. De volta à minha casa, me senti aliviado, mas ainda tonto e confuso. O que estava acontecendo? Como meu gato havia chegado ali? Eu precisava me livrar de qualquer contato com aquele lugar. Então fui tomar um banho, tentando me limpar daquela sensação suja que parecia ter se grudado em mim. Quando saí do banheiro, encontrei Simba na minha cama, deitado, como se me esperasse. Isso era impossível. A porta do meu quarto estava fechada e eu tinha certeza de que não o havia deixado entrar. Ele era pequeno e, embora fosse ágil, não conseguia abrir portas sozinho. Fiquei confuso, tentando encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Eu tentei ignorar, pensando que talvez alguma das minhas irmãs tivesse aberto a porta para ele. Mas logo me lembrei de que não havia ninguém em casa naquele momento. A porta estava trancada, e mesmo assim, Simba estava ali, à minha espera. Sentei-me e liguei o computador, tentando focar no jogo para esquecer o que estava acontecendo. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Quando terminei de jogar e olhei para a cama, Simba não estava mais lá.
A porta estava fechada e eu não havia ouvido nenhum som. Levantei-me procurando por ele, mas não o encontrei. Foi quando, do nada, ouvi o familiar miado de Simba. Ele estava de pé ao lado da mesa do computador, olhando para mim com seus olhos brilhantes. Como ele havia chegado ali sem eu perceber? Como ele não fez nenhum som? A sensação de desconforto se intensificou. Tentei me convencer de que tudo não passava de um susto, mas então, no meio da noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu ouvi uma voz, grave e abafada, sussurrando do lado de fora do meu quarto. Achei que fosse algum dos meus familiares, mas ninguém mais estava em casa. Aproximei-me da porta e tentei ouvir, mas as palavras eram incompreensíveis. Decidi abrir a porta, e para minha surpresa, o sussurro agora vinha da cozinha. Caminhei lentamente até lá, tentando não fazer barulho, mas quando olhei pela porta, vi uma silhueta familiar. Era Simba, mas ao me aproximar, ele se virou lentamente, me encarando com seus olhos profundos, e disse algo que jamais imaginei ouvir de um animal. Já sei que você está aí. Eu corri, não pensei em mais nada. Corri até a casa de um amigo, sem parar. Bati na porta até que ele me acordasse. Ele me deixou entrar, sem questionar. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia explicar o que estava acontecendo. Desde aquele dia, Simba desapareceu. O gato que está em casa não é ele. Algo tomou seu lugar. Algo que me observa em silêncio, sempre na escuridão, com olhos que não reconheço. Hoje, enquanto escrevo esta história, sinto o olhar daquele gato estranho sobre mim. Às vezes, ouço risadas abafadas à noite, como se alguém estivesse se divertindo com minha aflição. Eu não sei o que está acontecendo, mas sei que algo mais está por trás disso tudo. O gato que está aqui não me recebe com carinho, ele apenas me observa de longe. Eu continuo a me perguntar, o que aconteceu com o meu verdadeiro gato? O que está acontecendo comigo? Algum dia, vou entender, ou talvez o medo me faça esquecer. Eu estava no último ano do ensino médio quando algo inexplicável aconteceu. A cidade em que morávamos era pequena e as tardes de sexta-feira eram, no geral, monótonas, exceto pelo futebol. Nossa escola tinha um time de futebol americano muito bom e sempre que havia um jogo, a escola se transformava em uma verdadeira festa. Naquele dia, eu estava com meu amigo Lucas e, como sempre, estávamos tentando passar o tempo. Era uma sexta-feira e, como era de costume, Lucas tentou impressionar as meninas da nossa turma, Larissa e Vanessa, convidando-as para o jogo. Já as conhecíamos bem, então o convite foi natural. Elas aceitaram e nos encontramos mais tarde, depois da escola. Fomos ao estacionamento nos fundos da escola, perto do bosque, onde sempre escondíamos alguns itens para nos divertir mais tarde. Colocamos algumas bebidas nas garrafas de água e decidimos ir para o estádio, já que o jogo começaria logo. O time estava jogando mal, o que era raro, e logo muitos alunos começaram a abandonar as arquibancadas. Nós, porém, ficamos lá, mais interessados em nos divertir depois do jogo. Quando o jogo acabou, nossa equipe perdeu vergonhosamente e o ambiente ficou sombrio e silencioso, quase como se a derrota tivesse deixado uma marca pesada no ar. Os poucos estudantes que restaram começaram a sair rapidamente e logo estávamos praticamente sozinhos no estádio. A noite já estava bem avançada e as luzes do campo se apagaram. Decidimos que, em vez de ir para casa, deveríamos explorar o bosque ao lado, como uma pequena aventura. As garotas, é claro, estavam com medo, mas isso só aumentou a nossa empolgação. Lucas e eu, então, corremos para o bosque, deixando as meninas para trás, cientes de que logo nos seguiriam, como sempre acontecia. O plano era pregar uma peça nelas. Passamos por uma brecha na cerca que cercava o bosque e começamos a descer uma pequena colina. As meninas estavam hesitantes, mas acabaram nos seguindo, como esperávamos. Lucas e eu nos escondemos atrás de algumas árvores e começamos a rir da situação, mas a diversão logo se transformou em algo estranho. Vimos, ao longe, uma figura esquelética e alta, parada entre duas árvores. Era uma mulher, mas algo sobre ela estava errado. Ela parecia estar crescendo diante dos nossos olhos. Sua silhueta era indistinta, mas a sensação de que ela não era humana era inconfundível. Então, ela falou, com uma voz profunda e feminina. Vocês não deveriam estar aqui. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Ela não se movia,
mas algo na maneira como sua forma parecia se esticar e se aproximar foi suficiente para nos fazer fugir. Corremos de volta para onde as garotas estavam, e quando chegamos ao carro, tentamos explicar o que vimos. Elas estavam aterrorizadas e pediram que disséssemos que era apenas uma brincadeira, mas sabíamos que não era. O que quer que fosse aquilo, não era algo que pudéssemos ignorar. Mais tarde, fomos para a casa de Lucas, mas aquele sentimento de pavor não me deixou em paz. O que estava acontecendo naquele bosque? Quem ou o que era aquela mulher? E mais importante, o que ela queria de nós? Avançando para o verão seguinte, já no meu último trabalho de férias, fui designado para cuidar da escola como zelador. Eu estava lá com 2 outros funcionários mais velhos, e o trabalho era simples: cortar a grama e limpar os corredores. Foi então que, no meio de uma tarde, algo estranho aconteceu. Eu estava no pátio, cortando a grama, quando vi, na janela do andar superior, uma mulher idosa. Ela parecia olhar diretamente para mim, mas seu rosto estava distorcido pelo reflexo. Decidi então perguntar aos outros sobre ela, quando fui até o andar de cima para investigar. A sala onde havia estava trancada e completamente vazia. Eu fiquei confuso, mas meu chefe não parecia muito surpreso e sugeriu que eu descansasse, dizendo que provavelmente estava apenas vendo coisas. No entanto, eu não conseguia parar de pensar na mulher. Algumas semanas depois, enquanto estava sozinho no prédio, uma voz feminina chamou meu nome, dizendo apenas "jovem". A voz parecia vir de uma das salas do andar de matemática. Eu corri pelas salas, tentando encontrar quem estava lá, mas todas as portas estavam trancadas e vazias. Minha pele ficou fria e meus pelos se arrepiaram. Algo estava errado, muito errado. Desci correndo e contei ao meu chefe, mas ele não acreditou em mim. Ele sugeriu que eu tirasse um dia de folga. Naquela noite, comecei a ligar os 2 eventos: o que vimos no bosque com a mulher gigante e a estranha voz que ouvi nas salas da escola. Estariam esses eventos conectados? Eu não sabia, mas a sensação de que algo estava profundamente errado na escola nunca me deixou. Eu evitei os corredores do andar de matemática pelo resto do verão. Aquela mulher parecia estar de alguma forma ligada àquele lugar, e até hoje não sei o que realmente aconteceu naquela escola. Mas sei que, ao olhar para trás, algo sobrenatural estava em jogo, e não era algo fácil de explicar. Desde aquele dia, sempre sinto que há algo naquela escola que não pode ser visto, mas está lá, observando. Eu tinha 15 anos quando algo aconteceu que até hoje me deixa inquieto. Era o 2º ano do ensino médio, e as turmas do almoço eram feitas aleatoriamente. Naquele ano, meu único alívio era estar com meus amigos Lucas e Samuel durante o intervalo. Era um dia comum, até que algo fora do normal aconteceu. Um novo aluno apareceu na primeira aula de biologia, uma matéria que, para ser sincero, sempre achamos meio entediante. Nosso professor, conhecido por ser brincalhão, fez o aluno se apresentar para a turma. O nome dele era Gabriel. Ele parecia nervoso e desconfortável, o que era natural, considerando que acabara de se transferir para a escola. Gabriel se sentou na última fileira e eu estava ao lado dele. O espaço era apertado e não havia muitas opções de lugar. Quando ele se acomodou, percebi que ele estava me observando. Me virei e nossos olhares se cruzaram. Ele acenou com a cabeça e disse: "Oi, tudo bem?" Respondi educadamente, mas senti algo estranho na maneira como ele olhou para mim. "Oi, beleza", eu disse. Gabriel era um garoto magro, com um sorriso forçado e um olhar um pouco perdido. Ele não era exatamente feio, mas havia algo de estranho nele. Começou a falar comigo e eu, por educação, retribuí a conversa. Talvez eu pensasse que poderia ser o primeiro contato que ele fazia na escola e estava tentando ser amigável. No entanto, logo percebi que seu comportamento não era dos mais agradáveis. Ele fazia piadas de gosto duvidoso e parecia forçar uma amizade que eu não estava interessado em criar. Depois da aula, como precisávamos formar duplas para um projeto, Gabriel me pediu para trabalharmos juntos. Eu não queria ser rude, então aceitei. Afinal, eu não tinha grandes amigos naquela turma de biologia e achei que talvez fosse uma oportunidade de me enturmar. Porém, a situação só piorou. Gabriel fazia piadas ainda mais constrangedoras e não parava de usar palavras inapropriadas. Eu tentei ignorar, mas estava começando a ficar desconfortável. Quando o intervalo chegou, Samuel não estava na escola naquele dia, então eu e Lucas ficamos sozinhos na mesa de sempre. De repente, eu vi os olhos de Lucas se erguerem.
olhando para algo atrás de mim. Quando me virei, vi Gabriel, que havia puxado uma cadeira e estava se sentando ao nosso lado, com um sorriso estranhamente forçado. Ele disse: "E aí, amigos, posso sentar aqui?" Eu tentei ser educado, mas no fundo eu sabia que isso significava que ele estaria ali todos os dias dali em diante. Lucas, sendo o mais perceptivo de nós dois, começou a lançar olhares preocupados para mim sempre que Gabriel não estava prestando atenção. Havia algo errado com aquele garoto. Ele era antissocial, sim, mas não era só isso. Havia uma escuridão em seu comportamento que se escondia por trás de suas palavras e risadas, algo que me deixava com um sentimento de desconforto crescente. Naquela sexta-feira, ao voltar para casa, algo ainda mais estranho aconteceu. Eu estava enviando mensagens para meus amigos, falando sobre os planos para a noite, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Gabriel. Ele escreveu: "Vire-se." Quando me virei, ele estava correndo em minha direção, com aquele sorriso estranho. Ai meu Deus, pensei, ele estava me seguindo. Ele parou ao meu lado e perguntou a que distância eu morava da escola. Eu disse que era uma caminhada de 10 minutos. Ele respondeu que morava à mesma distância e então perguntou se eu queria trabalhar rapidamente no projeto e depois tomar umas cervejas. Recusei educadamente, dizendo que estaria com meus amigos. Ele insistiu, dizendo que ia para a casa de Lucas também. Fiquei sem saber o que responder. Então, inventei uma desculpa, dizendo que a mãe de Lucas não deixava estranhos entrar em sua casa. Ele parecia acreditar e seguiu caminhando ao meu lado, mas algo dentro de mim dizia que ele estava me seguindo. E foi exatamente o que ele fez. Quando cheguei em casa, disse: "Beleza, até mais", e dei um leve tapinha nele. Ele olhou para trás e continuou andando, mas notei que ele estava me observando. Mais tarde, enquanto planejávamos nossa noite na casa de Lucas, Gabriel me enviou uma mensagem perturbadora. "Ei, o que está acontecendo na frente da sua casa? Tem um carro de polícia lá?" Confuso, saí correndo para verificar, mas não havia nenhum carro de polícia. Gabriel estava parado na minha garagem, rindo. Ele disse: "Te peguei." Ele estava me observando, tentando me assustar, e perguntou: "Achei que você ia para a casa do Lucas." Eu disse que iria mais tarde, mas não gostei de como ele estava se comportando. Quando fui fechar a porta, ele me enviou outra mensagem dizendo: "Você está me assustando." Aquela noite, quando voltei para casa, meus pais não estavam e minha irmã estava na casa de um amigo. Eu trancava sempre a porta, então estava tranquilo, até que ouvi a campanha dos fundos tocar. Eu sabia que ninguém mais estava em casa. Quando desci, olhei pela janela, mas não vi ninguém. Abri a porta principal, mantendo a porta de tela trancada, e chamei: "Alô?" Foi quando ouvi um barulho de um sapato raspando no chão do pátio. Fechei a porta rapidamente e tranquei meu corpo em modo de pânico. Tentei ligar para meu pai, mas ele não atendeu. Então, meu celular tocou novamente. Era Gabriel. Eu ignorei, mas ele mandou uma mensagem dizendo: "Saía, covarde." Respondi dizendo que chamaria a polícia. Ele respondeu: Ok, estou saindo." Ele estava escondido no meu quintal, esperando que eu saísse. Eu mandei uma captura de tela para meus amigos e familiares e a escola entrou em contato com os pais dele. Descobrimos que ele tinha problemas em cada escola por onde passava e sua família estava sempre se mudando por causa disso. Na segunda-feira, Gabriel não apareceu na aula e, ao que parece, ele foi transferido novamente. Eu nunca mais soube dele, mas aquela experiência foi algo que não consigo esquecer. A sensação de estar sendo vigiado, de ser alvo de alguém com intenções desconhecidas, ainda me assombra até hoje. Eu moro em uma pequena cidade do interior, onde tudo é calmo e tranquilo. Em setembro de 2022, algo estranho aconteceu comigo e com minha filha. Eu já tinha 39 anos na época e estava indo trabalhar como vigilante noturno na escola da cidade, um lugar bem familiar para mim, já que todos os moradores da região costumam estudar ali. O dia tinha sido quente, mas a noite chegou trazendo uma tempestade assustadora. Eu sempre gostei de ficar na varanda quando as tempestades se aproximam, e minha filha de 7 anos compartilha essa mesma paixão. Sempre que o tempo escurece
e os primeiros trovões começam, corremos para o quintal e nos acomodamos sob o nosso gazebo, assistindo à chuva e ouvindo o som dos raios. Era uma dessas noites quentes e tempestuosas, com os primeiros trovões já ecoando pela casa. Minha filha saltou do sofá e correu até a porta dos fundos, exclamando empolgada: "Vamos sentar lá fora!" Não demorei a seguir sua animação, e em poucos segundos já estávamos no quintal. A chuva caía forte, mas a sensação de estarmos acompanhando o espetáculo da natureza era única. A estrutura do nosso gazebo é bem aconchegante. Tem alguns sofás de vime, uma TV e uma mini lareira que eu acendi imediatamente. Minha filha e eu nos deitamos, relaxando ao som do trovão que ficava cada vez mais intenso. O tempo entre o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão ficava menor, sinalizando que a tempestade estava se aproximando ainda mais. Meu quintal, grande e rodeado por uma densa floresta, foi se iluminando a cada clarão de raio. Foi quando, após um dos maiores relâmpagos que já vi, minha filha gritou e apontou para o quintal. "Olha, papai, tem alguém lá." Fiquei assustado. Perguntei o que ela havia visto e ela disse, tremendo, que havia uma pessoa parada no fim do quintal. Corri até a borda do gazebo e olhei, mas estava muito escuro para enxergar. Esperei por mais um relâmpago. Quando um clarão poderoso iluminou o céu, pude ver a figura. Havia alguém parado no meu quintal, perto da floresta, observando-nos. Pedi para minha filha correr para dentro e acender as luzes do quintal, o que ela fez rapidamente. Em poucos segundos, todas as luzes acenderam, mas a figura simplesmente desapareceu. Mesmo com o campo iluminado pelas lâmpadas, não havia mais ninguém ali. Eu entrei rapidamente, tranquei todas as portas e acendi as luzes da casa. Não queria preocupar minha esposa, mas minha filha já havia contado a ela o que havia acontecido. Quando minha esposa perguntou se devia chamar a polícia, menti e disse que a pessoa já havia ido embora. Era só uma pessoa passando pela rua. Tentei disfarçar, mas sinceramente, eu sabia que não era bem assim. Passamos o resto da noite assistindo a um filme, enquanto a tempestade continuava lá fora. Quando chegou a hora de colocar minha filha para dormir, ela me disse, com um olhar assustado, que alguém estava na janela do quarto dela. Minha esposa e eu nos olhamos em choque. Corri até o quarto dela, e quando olhei pela janela, não vi ninguém. No entanto, estava certo de que havia alguém ali. Fui até o escritório, onde desliguei as luzes externas. A tempestade parecia ter passado, mas ainda havia algo de estranho no ar. Quando voltei para a sala, vi minha filha parada na porta do quarto, pálida, dizendo que havia alguém espiando pela janela. A essa altura, a tensão já tomava conta de mim. Peguei um taco de beisebol, liguei novamente as luzes e saí na chuva para verificar. Olhei à frente da casa, depois fui para o lado, finalmente para o quintal, onde verifiquei todas as áreas, mas não encontrei nada. Quando estava quase acabando a ronda, vi uma figura encapuzada, apenas metade do rosto visível, espiando por trás da parede da casa. Corri na direção dela, mas quando cheguei à esquina, não havia ninguém. Voltei para dentro da casa. Minha esposa já estava ainda mais preocupada e disse que eu havia espantado a pessoa. Mas eu sabia que algo estava errado. Passei o resto da noite com minha filha na cama, sentindo que estávamos seguros. No entanto, até hoje, sempre que ouço um trovão, me lembro daquela noite. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente, e o que realmente aconteceu naquela noite ninguém sabe. O que eu vi, o que minha filha viu, ainda está em minha mente. E se algum dia essa pessoa voltar, estarei mais preparado. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.